Saturday Night Live. Eu não sei falar inglês, então vocês me desculpem, dá uma ressalva para mim aí, tá? Estou aprendendo, então tenha paciência, porque não existe ninguém perfeito, só Deus. Foi um programa de televisão humorístico produzido pela Endemol, que a Rede TV, ela comprou os direitos de exibição desse programa, que é um fenômeno lá fora nos Estados Unidos, tá no ar até hoje, creio eu, e ele foi exibido de 27 de maio a 20 de outubro de 2012, com duração de 90 minutos. Esse programa misturava esquetes gravadas e cenas ao vivo, seguindo a mesma estrutura do programa americano de mesmo nome, que estreou na NBC em 1975. E a Rede TV quis para bater de frente ali com o Pânico, que eles perderam, né, e haviam perdido por conta de desgastes internos, questão de pagamento de salário. Eles perderam e haviam perdido um dos programas aí mais loucos e bizarros da televisão brasileira, mas que gerava aí um grande faturamento para a emissora. Claro que além da audiência, ele também gerava um grande faturamento. E por conta dessas divergências, a Band fez uma, proposta e levou todo mundo lá para fazer o Pânico na Band, e que também teve ali um período de sucesso. Claro que no finalzinho, ele, por conta do processo, do desgaste, da saturação desse formato, e que também não havia mais condições de fazer um programa desse. Muitas pessoas até hoje dizem assim, o Pânico poderia voltar, o Pânico e tal, mas não tem condições de fazer o Pânico hoje, entendeu? Com a situação que a gente vive hoje, perdão, o mundo que a gente vive hoje complicado, mimizento, não tem condições de realizar e de fazer o Pânico clássico da época da Rede TV. Seria impossível, porque os caras eram loucos. Na Band também teve uma fase, a Band censurava eles um pouquinho, diziam que era uma liberdade, mas, por exemplo, o Pi não tinha, eles censuravam o Pi, tinham várias outras ressalvas ali por medo de processo, porque a Band também, o Pânico, quando era lá, havia sofrido muitos processos. Mas o SNL, ele nasceu, como eu disse, quando o Pânico migrou para a Bandeirante. E a Rede TV, obviamente, eles não queriam ficar para trás. Eles haviam perdido uma grande equipe, e eles não queriam ficar ali em desvantagem com a concorrência. Então, a Rede TV queria ocupar os domingos com uma coisa nova, uma coisa que conseguisse ali dar um impacto para a concorrência e, obviamente, fazer frente, pelo menos ali na briga pelo terceiro lugar, quiçá segundo. O Silvio Santos sempre teve muita força, também o Faustão. Em 2012 ainda tínhamos o Faustão e também o Fantástico, que eram programas extremamente fortes. Hoje o Fantástico é uma água de salsicha, então não compensa muito. Mas ainda em 2012 a Globo era muito forte, o Silvio Santos também. Tinha acho que o Gugu também na Record em 2012. Nessa faixa, a Record tinha uma programação dominical bem variada, com Ana Hickman também teve uma fase. Então, em fevereiro de 2012, a Rede TV fechou um acordo com o humorista Rafinha Bastos, que recebeu R$1 milhão para poder assinar o contrato. A Rede TV sempre teve isso de pagar no começo altos salários e no final dever. Ele atuou como apresentador e produtor executivo do SNL, ao lado de Lorne Michaels, que era o criador do programa original. O elenco ficou com 10 humoristas: Anderson Bisotti, Carla Candidoto, Carolina Zogoli, Cláudio Carneiro, Fernando Muilaert, perdão pela minha língua que adora participar, Marcela Leal, Marco Gonçalves, dentre outros humoristas. O roteiro era assinado por Carol Zogoli, Adonis e outras pessoas ali que ficaram na produção, e a direção ficava com Tininha Araújo. Antes da estreia, o SNL, toda a equipe que foi ali, que o Rafinha chamou, e ele até disse em entrevistas que eram amigos dele, que ele chamou para essa aventura na Rede TV, eles viajaram nos Estados Unidos para poder acompanhar todo o programa original, porque quando você faz e quando você compra um formato americano, mesmo que ele já tenha uma bíblia e uma base ali, digamos assim, um roteiro, você precisa ir lá fora eventualmente para poder ver como é que funciona. Claro que há exceções. Por exemplo, o game recentemente aí que estreou no Domingo Legal, Quem Sabe Sobe, que é uma versão do Switch, ele foi completamente adaptado aqui para o Brasil. Então o SBT comprou os direitos, mas adaptou ao formato brasileiro. Mas quando você compra ali um formato, por exemplo, a Record, que comprou o Boom, é o formato completamente igual ao formato clássico. Então há algumas aí ressalvas. O primeiro piloto foi gravado em maio de 2012. Lembrando que o Rafinha foi contratado em fevereiro.
A estreia para o programa na Rede TV foi prevista para abril, mas ela foi adiada várias e várias vezes por conta dos cenários, não havia nada pronto, a Rede TV estava com muita pressa de colocar logo um programa ali no lugar do Pânico, porque não podia deixar aquele espaço ali vazio, porque era um horário muito consagrado, então não podia colocar qualquer tipo de coisa e não podia também deixar o horário vazio. Tinha que ter um programa forte que conseguisse, digamos assim, fazer frente aos caras. Mas depois de um tempo, a gente vai ver no final que não adianta você ter, às vezes, uma grandiosa, às vezes, coisa e nem sempre aquilo grande, bem feito, bem estruturado, faz frente à concorrência. Às vezes o simples, ele rende mais do que o grandioso, mas a gente vai chegar lá. Então, no dia 27 de maio, com a cantora Rina Lima como convidada especial, o programa estreou. No começo, ele ia ao ar aos domingos, e isso obviamente causou muita estranheza, né? Porque o nome Saturday significa sábado, então era para ser exibido sábado. Na estreia, o programa já começou lá embaixo, no fundo do poço, desde o início. Na estreia, o SNL marcou apenas 0.9, isso mesmo, 0.9, não chegou nem a um pontinho na Grande São Paulo, no Ibope. Nas semanas seguintes, nos outros domingos, os números continuaram fracos e ficavam oscilando ali entre 0,7, 0,7 e 1,4. Não chegava nem a 2. Para tentar melhorar a audiência, a Rede TV começou a reprisar o programa aos sábados em junho. Em agosto, o canal decidiu mudar oficialmente a exibição inédita para os sábados à noite e deixar a reprise nos domingos. Nessa reformulação, a banda Kings de la Noche saiu do programa. Em setembro, as reprises dos domingos também foram canceladas. Mesmo com as mudanças, a audiência não decolava. Rafinha Bastos defendia o conteúdo bastante e dizia que tinha orgulho do que estava fazendo, afirmando que queria experimentar algo novo na televisão brasileira. Após a gravação de 80 esquetes, uma segunda temporada que chegou a ser pensada, mesmo em baixa, mesmo com fracasso, a Rede TV decidiu rescindir o contrato com a Endemol em fevereiro de 2013 e cancelou definitivamente aí o SNL. As edições que foram gravadas nunca foram ao ar, estão no acervo, e eu acho até que eles incineraram isso, queimaram com vergonha pelo fracasso, porque não era um programa mal feito. Se você procurar no YouTube, tem aí no YouTube a estreia, tem também alguns programas ali dos outros domingos. O programa, ele até era bem feito, só que não era para a Rede TV, não era o dia, não era o momento, era para ser exibido exatamente no dia que é o nome do programa, entendeu? Então, assim, é muito engraçado. Comercialmente, até, milagrosamente, o programa foi bem sucedido. Antes mesmo da estreia, todas as cotas estavam vendidas, gerando quase 40 milhões de reais. A emissora afirmava que lucrava mais com o SNL do que com o antigo Pânico, porque não precisava dividir ali a receita com a produção externa. A história desse programa foi marcada por grandes expectativas, mudanças de horário, baixa audiência, problemas de estrutura e uma tentativa realmente de adaptar para o Brasil um dos formatos mais famosos da televisão americana. E realmente foi um programa que não deu certo. Eu acho que a execução foi errada. Não adianta você gastar uma nota produzindo algo. É mesmo que eu queria trazer um programa aí, dar um nome aí de um programa, Roda da Fortuna, que hoje é a versão do Roda Roda. Mas se eu trazer exatamente o Roda da Fortuna lá de fora, eu vou ter que formatar ele todo aqui no Brasil. Vou ter que gastar um dinheiro, um estúdio, com aquela roleta imensa. E isso só um canal com a estrutura do SBT consegue fazer. Mesmo que eu faça uma adaptação, que às vezes a detentora dos direitos originais acaba permitindo, mas é completamente diferente. Se você procurar até o Roda da Fortuna, que é o formato original do Roda Roda Jequiti, que é feito pela Rebeca, você vai perceber e notar que ele é completamente diferente. É até feito por 2 apresentadores. Deixa eu responder aqui alguns comentários. O Itamar Garcia, o cantor latino, chegou a ter um programa na Rede TV. Ah, é? Não sabia disso, mas vou procurar. Mas assim, a Rede TV, ela havia se apressado muito, porque o Marcelo de Carvalho disse na sexta-feira, eu acho, o Marcelo de Carvalho, ele foi um dos últimos donos ali, que hoje ele não está mais lá, que se preocupava em fazer a Rede TV dar certo. Então ele foi um dos que investiu bastante nesse programa, também dos outros que vieram, para tentar fazer a Rede TV fazer frente. E aí eles só conseguiram fazer frente quando chegou Encrenca,
que era com a turma lá, o Tatola, o Denis, o Ângelo, o Ricardo, e inclusive o Encrenca, ele no comecinho, em 2014, quando ele estreou, porque a Rede TV desistiu do SNL, e aí depois entrou o Encrenca. O Encrenca, quando ele começou, veio da galera do rádio, inclusive a história do pessoal do Encrenca é muito engraçada. O filho do Marcelo de Carvalho, eu acho um dos filhos, estava escutando o Quem Não Faz Toma, que eles são da Rádio Rock, em São Paulo, 89. Eles fazem o programa Quem Não Faz Toma, nas noites, eu acho, diariamente. E aí o filho dele é um ouvinte ali, assíduo do Quem Não Faz Toma da Rádio Rock. E aí ele falou, pai, tem um pessoal aqui que é muito bom. Aí o Marcelo de Carvalho procurou, começou a escutar, fez uma proposta para os caras. Eles nunca haviam feito o programa na TV, tá? Era a primeira vez deles no vídeo. E aí eles acertaram com o Marcelo, com o pessoal da Rede TV, e estrearam o Encrenca. E no começo, o Encrenca tinha a premissa de ser exatamente uma nova versão do Pânico. Os caras queriam ali bater de frente fazendo a mesma coisa, entendeu? Em vez de fazer algo diferente, algo novo, eles queriam bater de frente com a Band fazendo a mesma coisa. Então, se você procurar até o Encrenca de 2014, 2015 ali, os caras tomavam tapa na cara, os caras tomavam socão, os caras sofriam um monte de coisa. Aí o Tatola, que é o líder do grupo, Tatola Godas, começou a mudar o formato, né? E aí estrearam aquele Zap Zap, que eram literalmente os caras sentados num sofá vendo o vídeo da internet. Aí começou um fenômeno, né? E bateu 9 pontos uma vez e na vice-liderança, e o programa passou ali todo domingo a ter uma audiência para os padrões da Rede TV muito boa, papo de marcar 5, 4 pontos. Eu assistia no auge do Encrenca entre 2016, 15 e 17, era um sucesso realmente. E era literalmente um Reels. Hoje você não fica vendo Reels ali na plataforma de TikTok. Era literalmente isso, era um Reels, só que você não precisava ficar procurando. Os vídeos apareciam para você, né? E não eram só vídeos, tinha notícia, eles repercutiam o que acontecia na semana. Tinha aquela Carlão que ficava lá na rua dando cantada, que ela tinha a voz grossa, e aí, então assim, vários quadros engraçados, né? Então o programa passou a ter uma audiência por conta disso. Depois os caras foram pra Band em 2021 ou 2022 e seguiram tendo uma audiência boa. A Rede TV continuou insistindo. A mesma coisa que aconteceu com o Pânico, eles fizeram com a galera do Encrenca, mantiveram o nome Encrenca. A galera lá da Tola, enfim, levaram o quadro Zap Zap pra Band. Aí foi até engraçado, teve uma fase em que os dois programas, as duas emissoras, estavam exibindo a mesma coisa, o mesmo conteúdo. E a Rede TV ficou com o Encrenca, com o Zap Zap, e o Perrengue ficou, o pessoal do Perrengue, que virou Perrengue na Band, ficou com o Tá no Zap. Aí depois de um tempo perceberam que não ia ter sentido ficar com a mesma coisa, a audiência, até em alguns domingos, ficou tendo ali uma audiência legal, porque a galera não sabia ainda que o elenco original estava na Band, mas depois de um tempo começou a cair. E aí, novamente, a turma da Rede TV, o Marcelo lá, foi atrás de outra turma do rádio. E aí pegaram o Bebe, lá do Chupim, da Metropolitana de São Paulo. Bebe, Bartô, esse pessoal todo, para poder fazer um novo Encrenca, que não tinha mais esse negócio de Zap Zap. O foco desse Encrenca, que foi em 2022, que durou acho que alguns domingos, tinha Gretchen, tinha Narcisa, o Toquinho. Então ele focava literalmente em quê? Em memes. Em fazer ali reportagens, em recriar a dancinha de TikTok. Fracassou horrivelmente. Na estreia marcou acho que 0 ou 1 ponto, menos que isso. No outro domingo a Gretchen já saiu, a Narcisa já saiu, o Toquinho depois saiu, o programa fracassou. Aí teve uma sobrevida um tempinho com o Vini Vieira, que era ex-Pânico, mas aí a Rede TV decidiu encerrar e hoje quem tá lá no horário é o João Kleber com o Para Aqui. Então hoje a Rede TV não tem mais nenhum programa forte nesse horário. O Geraldo Luiz tentou um tempinho lá fazer o Geraldo do Povo, teve uma audiência interessante, mas também ficou desgastado. O Geraldo Luiz tinha 4 horas no domingo, começava às 5, terminava acho que às 8. Às 8. Então, assim, aí depois entregava pro João Kleber com as famosas pegadinhas. Então a Rede TV hoje não tem mais um programa forte aos domingos. Em nenhum dia, praticamente, né? O único programa que ainda consegue ter uma audiência legal é o da Sônia Abrão, com A Tarde é Sua, que milagrosamente, de uma maneira surpreendente, ela recebe com 0, consegue subir e aquele 0 vira 1, cara. É impressionante como a força que a Sônia Abrão tem ali
na programação da tarde com A Tarde é Sua. É um fenômeno impressionante que ela até hoje vai fazer mais e não é valorizada da maneira que deveria ser, e ela consegue ter uma audiência impressionante. Mas hoje eu compartilhei com vocês a história do SNL, o Saturday Night Live, que era sábado, mas era exibido aos domingos às 8 horas da noite aí na programação da Rede TV. Podem procurar no YouTube que tem a estreia, tá, inclusive, do programa, feita pelo próprio Rafinha e que infelizmente não deu certo. Você lembra desse programa? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso. Siga a gente no Instagram, nós estamos lá, viu? @BastidoresDM UFC, estamos também no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM. Um grande abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo.